A proposta é falar de estudos camonianos em Macau através da figura de Luís Gonzaga Gomes. Foi novidade para mim, agora já me sinto mais familiarizado com esta figura e, portanto, a proposta é falar de os estudos camonianos aqui em Macau. Luís Gonzaga Gomes nasceu em Macau em 1907 e faleceu na sua terra natal, aqui, aos 68 anos, em 1976. E configura-se-nos como uma figura multifacetada da sociedade e da cultura de Macau no século XX. Portanto, é uma figura do século XX. A lista é enorme. Ele é professor, tradutor, filólogo, escritor, investigador, historiador, etnógrafo, sinólogo, jornalista, bibliotecário e arquivista, museólogo, e podia continuar, estou quase a terminar, colecionador de arte e bibliófilo, ou seja, um colecionador de livros, incluindo antigos e raros, que eram importantes para a sua investigação. Ele é, de facto, um grande historiador da história e da cultura de Macau, vindo essa grande biblioteca pessoal a ser integrada no acervo da Biblioteca Nacional. Com António Aresta, um estudioso das figuras e da cultura de Macau, podemos considerá-lo um homem do Renascimento, embora fora, obviamente, da época, pela vastidão e amplitude dos seus interesses intelectuais, artísticos, musicais, linguísticos ou historiográficos. Com esta comunicação, tornar-se-á mais visível, esse é o objetivo, a juntar a todas estas facetas desta figura muito rica, a sua faceta de camonista, ou seja, um estudioso da vida e da obra de Camões. É um filho da terra, estimado e atualmente reconhecido por todos. O seu centenário foi dignamente celebrado em 2007. Recentemente, ver se eu me lembro de passar, eu tenho poucos slides, mas tenho alguns slides. Sim. Vou chegar às teses que vão aparecer agora a seguir. Isto são duas capas de dois livros muito recentes, pequeninos, duas brochuras sobre o Luís Gonzaga. No lado direito temos Jorge Rangel, que é uma figura conhecida de Macau, um estudioso, e também do Instituto Internacional, o diretor, que lhe dedicou no centenário, portanto 100 anos, 1907-2007, esta brochura, e talvez a mais conhecida das brochuras dos estudos sobre o Luís Gonzaga é da professora Graciete Batalha, que diz que ele é uma figura de charneira entre o Ocidente e o Oriente, entre Portugal e a China. Mas vou avançar para as teses de uma forma muito sucinta. Portanto, é um filho da terra estimado e atualmente reconhecido por todos. Recentemente surgiram duas teses que lhe foram inteiramente dedicadas. Uma é a tese de doutoramento de Vanessa Sérgio, em 2012, e outra, já de alguém daqui da China, o nome penso que será Lili Han, com versão já em livro em 2018. Estas duas teses foram antecedidas pela tese de doutoramento, mas que já não é total, mas inclui o Luís Gonzaga Gomes, de Maria Manuela Gomes Paiva. Traduzir em Macau, cá está o tema da tradução, ele é de facto um filólogo e é um tradutor de português para chinês e de chinês para português. Ler o outro para uma história da mediação linguística e cultural. Ainda tive conhecimento, mas no fundo isto é um esboço sobre a vida e a obra do Luís Gonzaga Gomes, porque o que eu fiz foi fazer o levantamento de tudo o que existia dele e sobre ele. Espero mais tarde, eu ou outra pessoa, poder continuar depois o trabalho. Portanto, e há ainda uma dissertação de mestrado, penso que é da filha de Jorge Rangel, Alexandra Rangel. Cá está a expressão, filhos da terra. Não é a última, é a segunda que está ali a contar de cima. Filhos da terra, a comunidade macaense ontem e hoje. É uma tese que foi defendida em 2010 e que já está publicada em livro. No seu estudo, portanto, a Alexandra Rangel destaca Luís Gonzaga Gomes como uma das três personalidades culturais de referência aqui em Macau, a par de outros dois macaenses bem conhecidos.
são dois escritores, José dos Santos Ferreira, o Aldé, ou Henrique de Sena Fernandes, ficcionista e beijamente conhecido aqui. Eu não estou muito lembrado dos meus slides. Vou pôr já este aqui. Portanto, falecido em 1977, já há uma distância, eu encontrei vários testemunhos de pessoas que conheceram, que privaram com o Luís Gonzaga Gomes. Vou saltar praticamente este lado. Destacava a professora Graciete Batalha, professora durante muito tempo, mas uma filóloga e talvez das primeiras a interessar-se pela descrição do patois, quando ninguém valorizava uma língua que diziam que se falava mal. Ela começou a estudar o crioulo daqui de Macau, que depois foi junto aos crioulos da África e de outras latitudes. Algumas destas pessoas, como... sim, vou destacar estes três. Algumas destas pessoas conviveram de perto com o Luís Gonzaga Gomes, portanto eram conhecidos. Também elas, a dado momento da sua vida, do seu percurso, de investigadores ou de escritores, e geralmente quando havia datas dedicadas a Camões, efemérides, escreveram sobre Luís de Camões. Eu trago-vos alguém que se interessou por Camões, mas os próprios amigos ou colegas de Luís Gonzaga Gomes também se interessaram e escreveram sobre Camões. Temos aqui o padre Manuel Teixeira, é muito importante para os estudos camonianos em Macau. O José dos Santos Ferreira, o AD, não é como estudioso da obra, mas é como criador, como criativo, como escritor. E ele vai fazer o que a Graciete Batalha faz como estudiosa da língua, ele vai fazer na literatura. Vai trazer o patois, a língua de Macau, para os poemas, para os livros. Isso foi uma novidade na altura. E eu penso que até ainda é. Sim. Na seguinte passagem da tese, eu não me lembrei dos meus slides. Pumba, aconteceu qualquer coisa. Ainda não é. Na seguinte passagem de Filhos da Terra, a tese, que agora é livro da Alexandra Rangel, ela resume-nos as atividades realizadas na celebração do centenário, portanto, dos 100 anos de Luís Gonzaga Gomes. Em 2007 comemorou-se o centenário do seu nascimento, com um muito variado programa que inclui uma missa e homenagem junto da sua campa no cemitério de São Miguel, uma exposição fotobiográfica, lançamentos de reedições de obras suas e palestras sobre a sua vida e obra. É verdade, parece que as comemorações foram dignas da figura do Luís Gonzaga, mas eu agora, passados mais uns anos, já não consigo encontrar os livros nas livrarias, ou mesmo em algumas bibliotecas, tenho dificuldade em encontrar para eu poder ler, conhecer, estudar a obra do Luís Gonzaga Gomes. Penso que vou saltar aqui um bocadinho. Para reforçar a relevância de Luís Gonzaga Gomes na comunidade macaense, a Alexandra Rangel, a tal senhora autora da tese, enumera ainda as várias homenagens que lhe foram concedidas postumamente. Eu vou ser aqui muito simples, vou só dizer que, atualmente, o seu nome foi dado a uma rua de Macau, a uma escola secundária, é a escola secundária luso-chinesa, e isto é muito interessante e importante porque ele é filho de pais de duas etnias, de duas culturas. Ele vai ser, como investigador e tradutor, a ponte entre duas culturas, a portuguesa e a chinesa sobretudo, e a escola é uma escola onde as crianças atualmente, penso que é isso, se não for, depois podem me corrigir no debate, podem aprender o inglês, o chinês e o português. É uma escola plurilingue. E daí chamar-se luso-chinesa de Luís Gonzaga Gomes. Tem o nome do patrono Luís Gonzaga Gomes. Também existe o seu busto, que se encontra no Jardim das Artes, numa zona nova da cidade de Lisboa. É para passar o slide agora. Pois era. Obrigado.
temos ali rua, são 3 imagens, é uma montagem. No lado esquerdo temos a rua Luís Gonzaga Gomes. Eu não conheço, ainda sou novo aqui em Macau, mas penso que é próximo do Politécnico, da Universidade Politécnica atualmente. E este é o arco, deverá ser o arco da entrada da escola Sino-Lusa de Luís Gonzaga Gomes. Aquele busto não faz parte da imagem, eu coloquei ali o busto, porque é o busto que tem o rosto do Luís Gonzaga Gomes. Nascido e criado em Macau, Luís Gonzaga Gomes encontrava-se num espaço de veras estimulador para o conhecimento da vida e da obra do poeta Luís de Camões. Estava no sítio certo. Situação a que ele não foi indiferente. Quer como tradutor, veremos de forma muito simples que ele traduziu os Lusíadas numa versão simples em prosa para crianças e para o povo. Ele traduziu não para mandarim, mas para cantonês, para a língua local. Como historiador, porque ele tem alguns estudos, poucos, mas tem alguns estudos sobre o Camões. E ainda um terceiro aspecto, que eu não vou abordar aqui por questões de tempo, mas ele é o diretor do boletim do Instituto Luís de Camões, ele é o diretor do Instituto Luís de Camões e também vai estar ligado ao museu, mas o museu não tem nada no espólio que seja de Camões, mas chama-se Museu Luís de Camões. De qualquer maneira, ter o nome do grande poeta atribuído a instituições mostra como ele é um apaixonado ou como ele valorizava a obra de Camões. Portanto, o percurso que eu me proponho delinear aqui é pelos estudos camonianos em Macau, mas através da faceta humanista, isto é, tudo interessava ao Luís Gonzaga Gomes e também Camões, os estudos de Camões lhe interessaram. A pesquisa sobre os estudos camonianos em Macau revelou-se mais rica do que eu julgava inicialmente, sendo razoavelmente extensa a bibliografia coligida, que eu colecionei, quer de estudos monográficos, quer sobretudo de artigos em periódicos. São igualmente abundantes os factos, as instituições que estão associadas a datas, a efemérides camonianas, durante todo o século XX. Dada a complexidade, eu consegui, se houverem atas, ficará em anexo às atas. Eu tenho uma vasta bibliografia, mas que espero continuar, ou que alguém possa continuar depois, e fiz um quadro cronológico. É claro que eu não vou falar disso aqui, vou resumir alguns aspectos. Dada a complexidade dos dados escolhidos, que não podia ser resumida ou analisada aqui numa comunicação, ocupar-nos-emos de modo bastante sintético, até enumerativo, de modo simples, das principais datas, atividades e bibliografia diretamente relacionadas com o camonista Luís Gonzaga Gomes. Esse, afinal, era o propósito da comunicação. Certo. Certo, eu tenho que avançar no slide. Os anos de Camões, eu acho que até se calhar é mais simples falar aqui. Há aqui 2 erros, depois no lado direito, mas é o seguinte. No lado esquerdo, nós temos as datas óbvias dos estudos camonianos, que é quando nasceu Camões, 24. Poderá ser 25, mas é uma data camoniana. O nascimento, a publicação dos Lusíadas, 1572, a morte do poeta, 1580. O teatro, que é menos conhecido, foi publicado póstumamente em 1587. 2 das peças, elas são 3, a outra é mais tarde. E ainda as rimas, portanto, a grande parte da obra lírica, a lírica, não a épica, de Camões, é publicada 15 anos depois da morte de Camões. Se excluirmos dali o teatro, são 1, 2, 3, 4 datas fundamentais. E elas vão ser celebradas ao longo dos séculos, chegando ao século XX e aqui a Macau. No lado direito, nós temos, e eu não vou falar de tudo, porque isso vai estar aqui na exposição, temos o tricentenário da morte de Camões, portanto, 3 séculos depois de ele ter morrido, temos o tricentenário. É talvez, em todo o mundo e da história dos estudos camonianos, perdão, é a data que foi uma festa nacional que mobilizou toda a gente em Portugal e no Brasil também.
E eu tenho aqui uma pequena nota em relação a Macau. 23, há quem diga 23, 24, foi a primeira rumagem à gruta de Camões aqui em Macau. Não há mais nenhuma notícia anterior, portanto, é a nossa data. 24, como podem ver, foi quando nasceu Camões, mas não é o tricentenário, é o 4º centenário. Eu ali tenho um erro. São 4 séculos depois do nascimento de Camões. E agora estamos no 5º centenário, 500 anos. Estamos 100 anos depois daquela data ali, em Macau, que eu falarei um bocadinho. 1936 é aberto ao público o Museu Luís de Camões, aqui em Macau, mas ele muda de nome, está há muito tempo fechado, depois abre, mas o espólio não tem nada a ver com Camões, mas é o nome. E o Luís Gonzaga Gomes, a figura que nos ocupa, vai cuidar das salas, vai fazer o inventário do espólio. Está ligado ao Museu Luís de Camões. 1940 é o duplo centenário da fundação de Portugal, mas também da restauração da independência em relação aos espanhóis, aos 3 Filipes, e vai ser também aqui celebrado um pouco em Macau. As que estão a amarelo são as mais interessantes que eu acho que trago de novidade com o meu trabalho. Há pessoas que em Macau conhecem melhor o Luís Gonzaga do que eu, se calhar até o conheceram em vida, mas trazer a faceta, trazer aqui o aspecto de camonista, penso que é a novidade que eu trago. Ele traduziu, cá está, é uma espécie de Dani, mas em Macau, não é? Um tradutor, e ele é de facto um tradutor até profissionalmente, que traduziu para cantonês os Lusíadas, mas não é os Lusíadas a obra que este senhor traduziu. É um resumo em prosa, é um best-seller em Portugal, é dado nas escolas para preparar os miúdos para depois lerem parte dos Lusíadas mais tarde, e é um marco nos estudos camonianos em Macau. É a primeira tradução feita de uma versão em prosa dos Lusíadas. 51, ele publica um texto que eu nunca vi falado em lado nenhum, que é A Gruta de Camões. Eu não tive acesso a todos os textos, ainda não, porque é difícil chegar às bibliotecas e conseguir alguns textos. 52, ele publica um texto que circula na internet, que é A Rocha dos 5 Metais. Não vou contar, mas é uma espécie de lenda de uma rocha, ou que estaria na Gruta de Camões, ou muito perto, e que teria minerais preciosos. Parece que a pedra ainda existe numa casa lá perto, mas os minerais desapareceram. Alguém foi lá, minerou aquilo e levou as pedras, os minerais preciosos. 72 é, depois de 1880, a grande festa de Camões, é em todo o mundo, e aqui em Macau, o ano gordo, o ano rico em atividades e festividades relacionadas com Camões. E Luís Gonzaga está aqui e vai fazer o quê? Vai escrever talvez o estudo mais interessante que ele escreveu sobre Camões. E chama-se Representação da Iconografia, portanto, das imagens dos pintores, das pinturas, das gravuras que se fizeram sob a Gruta de Camões, de Macau. Esse estudo está publicado numa revista e o amigo e rival um pouco, o padre Manuel Teixeira, também publicou num livro chamado A Gruta de Camões. Eu não sei se ele está aqui. Está. A capa parece roxa, mas é azul. Isto é uma capa enorme de uma revista chamada Garcia da Horta. É um número especial dedicado a Camões. E é aqui que o Luís Gonzaga, a revista é portuguesa, ele está em Macau, mas ele consegue e publica o texto nesta revista. Representação iconográfica da Gruta de Camões em Macau. Penso que há ali mais alguma data, mas eu nem vou, acho que na exposição eu vou ser muito sintético. É para mostrar que a data de 42, em 72 não está ali, há uma segunda edição dessa tradução para crianças ou para o povo em cantonês, e há uma terceira edição, salvo erro, está ali em 86. Mas eu vou ficar mais, não vou tão longe, é só para dizer que há 3 edições de Os Lusíadas de João de Barros. Sim. Esta capa
é uma raridade. Eu não consegui ver ainda, mas eu também não sei cantonês, não me era muito útil, mas gostava de ver a capa e folhear, tocar um bocadinho o livro. É a primeira tradução para cantonês dos Lusíadas, a versão simplificada dos Lusíadas. Espero conseguir um dia encontrar numa biblioteca. Não, e aqui já não é. Portanto, vou deixar aqui esta imagem. Eu alonguei-me um bocadinho aqui, mas eu vou demorar, se calhar, com isto, porque eu acho interessante, porque não se tem falado muito. Não? Tem que ser muito sintético? Certo. Para as atas. Sim, não há necessidade. Está bem. Sim. Temos ali a combinação. Então vou avançar. Portanto, o mais importante, e acho que já está um bocadinho claro, é que este homem multifacetado da cultura macaense, ele é muito discreto, não foi casado, não teve filhos, passava a vida em bibliotecas, a colecionar livros, a contactar com as pessoas do mundo sobre livros raros que lhe permitiam fazer a história, porque ele é investigador, historiador da história de Macau. Ele tem importância para Camões, para os estudos camonianos. Ele traduz uma versão dos Lusíadas, ele escreve sobre, e é o primeiro estudo mais exaustivo, sobre os pintores, os artistas que pintaram a Gruta de Camões, e também tem alguns pequenos textos sobre esse aspecto. Gostava de mostrar aqui, para quem é de Macau, isto é banal, eu acabei de chegar também, mas já lá estive na Gruta, e penso que alguns destes senhores que estão aqui no Congresso, depois vão, ou hoje ou amanhã, vamos até à Gruta prestar homenagem ao Camões. Talvez dizer que o mais correto seria dizer Penedos, porque são dois rochedos, quase um dolmen, com outro em cima, mas o povo, as pessoas consagraram como a Gruta de Camões. E a primeira romagem à gruta de que há notícia terá sido em 1923. Portanto, tudo no século XX, 1923. Alguém disse que é uma espécie de santuário de Portugal no Extremo Oriente. Não é uma romaria à Nossa Senhora de Fátima, mas é quase. Porque todos os anos, no 10 de junho, estudantes das escolas, e às vezes até militares, ou até a Embaixada de Portugal e outras, vão colocar flores, vão dizer poemas junto a este santuário de Camões. Portanto, ele seria a Nossa Senhora de Fátima aqui de Macau. Monsenhor, ou o Padre Manuel Teixeira, afirma mesmo com alguma graça, numa nota introdutória a um estudo chamado A Gruta de Camões em Macau. Eu não vou ler essa parte, mas quando o Luís Gonzaga Gomes faz o estudo principal em 72 sobre a iconografia da Gruta de Camões, ele vai corrigir algo do historiador Manuel Teixeira. Ele não gostou e um ano depois de ter morrido o Gonzaga Gomes em 76, ele publica, mas eles são amigos e davam-se muito bem e citavam-se. Em 77, ele publica A Gruta de Camões em Macau. É um livro muito interessante, há um facsimilado, é possível comprar o livro, é de 77, mas foi reeditado em 99, este livro de Manuel Teixeira, e ele vai também criticar depois, foi responder à letra e também conseguiu corrigir qualquer coisa dos estudos do Gonzaga Gomes. Mas o interessante é, ele gostou tanto do estudo do Gonzaga Gomes que ele, na antologia, ele tem muitos poemas, muita prosa sobre a gruta, é uma boa antologia, uma excelente antologia, ele vai ter o texto na íntegra do Luís Gonzaga e até toda a iconografia que fazia parte do estudo do Luís Gonzaga. O tal estudo que eu considero ser o melhor estudo, que está na revista Garcia da Horta. Sim. Senha. Talvez abreviar mais, não é? Certo. Talvez, sim, referi-me... Eu vou ser sintético aqui. Quando estávamos na cronologia, eu disse que 72, não só em Macau, mas também em Macau, provavelmente no Brasil e decididamente em Portugal,
aqui haveria imenso para falar. Organizaram-se exposições, por exemplo, houve uma grande exposição na Biblioteca Nacional em Portugal, aos catálogos, e aqui em Macau também. O que eu tenho, talvez, para ler de forma muito rápida é o que é que aconteceu em 72, quando o Luís Gonzaga publicou o tal estudo com a iconografia da gruta, que mais coisas, que mais atividades se fizeram. O ano gordo é 1972. Luís Gonzaga Gomes está vivo e em plena atividade. Está vivo em 72, mas ele vai morrer 4 anos depois. Ele morre em 76. Publicará neste ano o seu principal estudo, ok, já falámos, mas a efeméride camuniana, esta data, foi devidamente programada quer na metrópole, já o disse, em Portugal, quer nas então chamadas, eu estou a usar a terminologia da época, obviamente, províncias ultramarinas, os países africanos, incluindo também Macau, província na altura do Império. Podendo-se conhecer o seu programa na edição intitulada Comemorações Camunianas no Ultramar Programa. Não tive acesso ao texto, espero um dia ter acesso ao texto, mas consegui, sem ter lido este programa, fazer um pequeno programa do que é que aconteceu em Macau em 1972. Os Lusíadas contados às crianças, penso que estava esta capa, e lembrados ao povo, teve uma segunda edição em 1972. Camilo Peçanha, que é talvez dos poetas mais conhecidos em Macau, às vezes quase que parece mais do que Camões, que é assim um pouco estranho, porque Camões e é incontornável. Tem um estudo que pode ser quase considerado o primeiro estudo, mas há alguns antes, dos estudos camunianos em Macau, que foi publicado precisamente em 1924. A cronologia estava aqui, que é a data do quarto centenário do nascimento de Camões. 100 anos depois, 100 anos não, em 72, vai ser publicado esse estudo. E estamos nós agora aqui a falar também de 100 anos depois do Camilo Peçanha. Certo, vou abreviar essa parte. Um minuto só tem um minuto. Era só para... É só um minuto? Sim, sim. Muito pouco. É muito pouco, é só Eu consigo. fechar. Isso ajuda-me a ser sintético. Não, talvez o mais ousado, que seria concluir, mas que eu preciso estudar mais. Eu ando a conhecer os arquivos. Estou cá há 7 meses em Macau, mas já consegui ir a alguns arquivos, a alguns institutos. Ainda não fui à Biblioteca Nacional e é conseguir ver alguns livros. Quando fui ao Instituto Internacional de Macau, o descendente de J.J. Monteiro ofereceu-me este livro. E foi, assim, uma revelação para mim. E vou terminar aqui. Este livro é um livro todo em verso. Não sei se a Sara já terá ouvido, mas havemos de falar sobre isso, que é Macau de tempo a José dos Santos Ferreira. Estou a trocar os nomes. Isto é Monteiro. Peço desculpa, a capa não Está ali. corresponde ao que está ali. J.J. Monteiro. Peço desculpa, é esquecer o que está ali escrito. Não é? É o J.J. Monteiro. É um livro muito grosso, é todo escrito em verso, e eu acho que o facto de ser classificado o J. Monteiro como um poeta popular está a prejudicá-lo. Ele é popular, a poesia é muito fácil de perceber, mas o que ainda não ouvi dizerem, em parte já disseram, é que isto são os Lusíadas de Macau, escrito em verso, que todos nós percebemos e que podemos usar na sala de aula com os alunos. O que as pessoas não perceberam quando leram é que o facto de ser um livro muito gordo e de ter lá dentro, mas o Camões também colocou na Viagem do Gama toda a história de Portugal lá dentro. Há quem gosta, há quem não gosta. Já resumiram os Lusíadas cortando a história de Portugal. Este livro, Macau vista por dentro, por quem cá vive, também por um fim da terra, portanto misto na raça, na etnia, é a epopeia, são os Lusíadas de Macau. Temos as tradições, temos as lendas, temos os hábitos, mas tudo escrito em verso com muita graça. Portanto, eu defendo, é uma tese, que todos os estudos de história que o Luís Gonzaga, não sobre Camões, sobre Macau, que ele escreveu, ajudou a lançar as sementes para depois surgir um livro como Macau vista por dentro. Porque quando o Luís Gonzaga Gomes traduziu os clássicos do chinês
para português, ou quando começou a valorizar as lendas locais, na altura não se queria saber do chinês nem das lendas locais chinesas. Hoje em dia parece banal. E foi graças à abertura dele para a cultura chinesa e a graçete de batalha para o patuá, que era uma língua que se dizia que era mal falada, não se fala, não se estuda porque é incorreto, que depois escritores como este, que está trocado, o AD, vai fazer poemas em crioulo, ou misturando com o português o crioulo, e temos o Monteiro, o J. Monteiro, a fazer os Lusíadas de Macau. Fico-me por aqui.